Galera, hoje estou aqui para fazer mais uma análise, a análise da banca Facete. Então, você aí que vai fazer um concurso da Facete, que está meio perdido, não sabe o que estudar, então vamos determinar alguns padrões aqui dessa banca, né, da Facete, relacionado dessa vez à prova de conhecimentos gerais. Lembrando, a parte introdutória, eu vou falar de modo geral das provas, né, do que eu achei das provas e tudo. Então, mesmo que vai fazer que não tenha conhecimentos gerais, mas eu vou dar um feedback aqui completo sobre as provas de modo geral, beleza? Então, vamos lá. Determinando padrões, né, da banca Facete. Como eu falei, eu vou começar de modo geral aqui, depois eu vou falar especificamente da prova aqui de conhecimentos gerais, certo? Lembrando que essa análise ela é importante, por exemplo, a Facete ela nunca fez provas aqui no município de Redenção agora, mas por meio da análise do edital, a gente conseguiu deduzir bastante coisa que saiu praticamente igual à nossa dedução do vídeo análise do edital, que eu vou deixar indicação aqui, tá? Então, vamos lá. Não temos questões de conhecimentos gerais especificamente do município de Redenção, nem do estado do Pará produzido pela Facete, mas analisando provas anteriores, a gente vai fazer um panorama geral aí do que pode se esperar, do que eu devo estudar e o que eu não devo estudar para essa prova, beleza? Então vamos lá. De modo geral, galera, eu achei que a prova da Facete ela não é uma prova difícil, tá? Ela não é, eu vou passar aqui, depois eu volto nessa parte, ela não é uma prova difícil. Então, o estilo de prova dela, eu classificaria ela, eu já até comentei isso aqui em outro vídeo, de fácil para mediana, tá? Não é uma prova difícil. E isso aqui cai muito, mas muito mesmo esse estilo de questão aqui, ó, de verdadeiro ou falso, tá? Então tem que classificar aqui, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, tarará, tarará, tarará. Depois eu vou até fazer um outro videozinho mais curto, ensinando um macete para resolver isso aqui quando a gente estiver com dúvida. Só que antes de passar esse macete, eu quero testar ele, né? Eu vou pegar aí de 10, 15 questões desse tipo da Facete, né? Todas da Facete, e vou ver se esse macete realmente funciona. Se valer, eu vou trazer um outro vídeo aqui para vocês, tá? Não vou falar o macete agora também, não. Vamos deixar aí para o próximo vídeo. Beleza? Então, o estilo de questão tem muito isso aqui, para classificar como verdadeiro ou falso, ou então tem aquela questão lá, aí vem a segunda afirmação, vem a terceira, aí lá no final tem escrito, apenas a um é verdadeira, apenas a 2 é verdadeira, tarará, bem parecido com isso aqui, né? Que, querendo ou não, é uma classificação de verdadeiro ou falso também. Então, esse é um padrão. Pode esperar, né, bastante questões desse tipo aqui. Sobre a prova de matemática que os pedagogos vão fazer, ou outro concurso aí que tenha prova de matemática também, a matemática é só teoria, tá? Não tem cálculo nenhum, então estudar aí mesmo as origens, as bases teóricas da matemática no ensino fundamental de nível um, né, na educação infantil e no ensino fundamental de nível um, beleza? E aí, aqui eu tirei do edital aqui da Prefeitura de Redenção, tá? De Redenção no Pará, lembrando que os editais de todos os lugares da Banca Facete é bem parecido, parece bastante com Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, até na nossa previsão no vídeo que eu publiquei antes do edital ser lançado, eu falei, não, isso aqui, onde tiver Paraná, ou Paraíba, a gente vai trocar por Pará, onde tiver o outro município lá, a gente vai trocar por Redenção. E acabou que ficou realmente bem parecido, tá? Então, o que que a gente deve estudar? Qual foi a análise que eu fiz? Eu analisei, foi bastante difícil encontrar provas também dessa banca, tá? Mas eu analisei três provas. O que que eu percebi nessas três provas? Em todas, teve apenas uma questão sobre o município, tá? Em todas as provas que, nas três, né, eu analisei uma questão sobre o município e cinco questões sobre o estado, tá? Então, uma questão do município, cinco questões sobre o estado.
que eu até fiquei surpreso, eu imaginava que seria ou um número igual ou pelo menos mais uma questão do município. Não estou dizendo que com certeza vai ser assim, mas a probabilidade maior é que isso aconteça também, certo? E aí, sobre o Estado, o que eu pude perceber? Teve, isso aqui é um tópico para cada questão, tá? Teve uma questão na primeira prova, na prova um que eu analisei, tá? Teve uma questão sobre pecuária, teve uma questão sobre revolta popular, o movimento popular, lembrando aqui, por exemplo, então, eu acho bem provável que vai cair algo sobre a cabanagem, que foi a principal revolta popular acontecida no Pará, né? Aqui também vai falar da pecuária, eu acho muito provável também, porque o Pará é o estado com o maior número de animais, né, aí voltados à pecuária, então é bem provável que caia uma questão também sobre pecuária, tá? A governança, esse aqui eu acho meio difícil cair, mas isso aqui eu coloquei assim, pós-proclamação da República, quase não sai. Como aconteceu, como foi a governança? Então, seria interessante, nesse caso aqui, pelo nível da questão que eu vi, é meio que isso aqui, teve revolta após a proclamação, a gente sabe que o Pará, por exemplo, foi o último estado a aderir, né, à República Federativa do Brasil. Por isso, aquela estrelinha do círculo do Ordem e Progresso, eu creio que todo mundo sabe, mas aquela estrelinha lá em cima simboliza o Pará, porque ele foi o último estado a aceitar, né, essa proclamação, a aderir à República Federativa do Brasil. Beleza? Então, eu acho um tema interessante também para focar isso aí. Como foi, como se deu essa aceitação do Pará após a proclamação da República, certo? Clima, ou seja, as chuvas, né? A gente sabe que a região Pará, principalmente a região norte paraense, é uma região de intensas chuvas, né? Que chove praticamente todo dia. Tem até a brincadeira lá em Belém que você marca o compromisso para depois da chuva, porque é certeza que vai chover. Então, o que influencia nessa chuva, a chuva de todo dia, vamos dizer assim, lá de Belém, tá? Então, tinha uma questão sobre isso lá do concurso da Paraíba, isso aqui é da Paraíba, tá? Essa prova que eu analisei, eu não me recordo agora exatamente qual a cidade, mas é lá da Paraíba. Então, é bem provável que caia algo aqui também, até porque o clima paraense é bem assim, né? Vamos dizer, peculiar. Seria interessante uma questão falando disso. E a vegetação, tá? A vegetação típica. Qual a vegetação predominante? Qual a região que o Pará está localizado? A gente sabe que ele está aqui na região amazônica, né? Então, qual é a vegetação predominante aí na região amazônica, as florestas e tal? Então, sobre o estado, 5 perguntas tinha lá na prova lá de Paraíba, que, como eu falei, não recordo qual é a cidade. E sobre o município, era apenas qual a mesorregião que o município está inserido. Aí tinha algumas mesorregiões lá, não sou especialista para falar disso aqui, tá? Mas isso aqui, pelo o pouco que eu pesquisei, é desse tópico aqui, que seria mesorregião, micro-regiões, tá? Seria interessante dar uma estudada nisso aí, mesorregião e micro-regiões, né? A gente está em qual mesorregião aqui? Essa era a pergunta lá da prova. Ah, vai cair igual? Provavelmente não, mas algo parecido, né? Então, só para a gente ter uma base aí do que estudar. Já adiantando para vocês que eu pretendo fazer uma live nessa próxima semana, tá? Ao vivo no YouTube, obviamente, né? Se é live, no YouTube, para a gente, vou elaborar algumas questões sobre isso aqui, no mínimo umas 10 ou 15 questões, eu acho que 10 questões é o suficiente, tá? Para a gente fazer uma live e responder junto essas questões aí, principalmente agora para quem vai fazer a prova do concurso de redenção para o cargo de pedagogo ou de TSP, né? Coordenador pedagógico, orientador pedagógico. Beleza? Então, vou marcar direitinho. Já peço a vocês que se inscrevam no canal, deixa o sininho aí para vocês serem avisados, né, da data que eu vou agendar essa live aí. Mas provavelmente vai ser lá para o meio da semana que vem. Lembrando que hoje é dia 16 do 1 de 2024, certo? Então, no meio da semana que vem, por aí. Se você estiver assistindo já bem depois desse dia, pode ser que já até esteja no canal ou está bem prestes a acontecer essa live, certinho?
Próxima prova, prova 2, né, também sobre conhecimentos gerais, é aquele mesmo edital, né, o que que aconteceu de novo? Também teve revolta popular, também é da Paraíba isso aqui, então perguntou qual foi a principal revolta popular da Paraíba. Lembrando, né, cai uma dessa aqui, a gente vai falar sobre a cabanagem, certo? Que foi a principal revolta popular, o movimento popular que teve no Pará. Ou talvez pode te cobrar outra coisa aí, né? Por exemplo, teve a cabanagem, teve outro. Eu, por exemplo, não lembro se teve outro. A última vez que eu estudei história tem um tempão, né? Principalmente a história do Pará, onde a gente tinha lá os estudos amazônicos. Não sei se é da época de vocês também. Relevo, né? Isso aqui tem um pouquinho a ver com geologia, como eu falei também. Eu não sou especialista nisso aqui, mas essa aqui eu acho pouco provável, porque tinha uma imagem lá de uma pedra, vou chamar assim, os geógrafos e geólogos vão brigar comigo aí, mas tinha uma imagem lá de um relevo, né, e perguntava qual era esse tipo de relevo geologicamente. Então, como aqui a gente não tem muito essas formações rochosas, né, vamos dizer assim, então eu acho pouco provável que tenha algo nesse estilo, mas é uma questão que eu observei lá. Outra coisa também, ó, mesma coisa do outro lá, estado, 5, município, uma só, tá? Aconteceu a mesma coisa lá do outro concurso, da prova 1, tá? Música, isso aqui eu achei interessante. Tinha a letra de uma música e perguntava qual era o autor, o compositor dessa música, né? E ele era do estado lá da Paraíba. E aí tinha diversas opções lá. E aí eu, por exemplo, não sabia, não sei qual foi o autor dessa música. Mas eu achei interessante. Acho que seria, se o cara que for elaborar a prova, elaborar uma questão dessa aqui, ele está perdendo uma questão, vamos dizer assim, ele poderia fazer algo mais bem elaborado. Eu acho que ele ficou meio sem ideia aqui, né? Então, se ele usar isso, ele vai estar perdendo a chance de fazer uma questão mais bem elaborada. Mas aconteceu isso aqui, tinha lá na prova lá da cidade da Paraíba, tá? Questão agrária, né? Qual é as principais atividades agrárias lá na Paraíba? Então, eu acho que seria interessante aqui também, né? A gente tem bastante plantação de soja aqui no sul do Pará, para o norte já é mais extração do açaí, pesca, essas coisas, né? Mas aqui a gente tem bastante plantação de soja e tem agropecuária também, né? Que é interessante aí a gente focar um pouquinho nisso aí. Já falei aqui da agropecuária, né? Lá no, que também caiu algo relacionado lá na prova 1. E a vegetação típica, né? Isso aqui era uma questão só e tinha algumas alternativas, se não me engano, para dizer se era verdadeiro ou falso. Aí nessas alternativas falava sobre a vegetação típica, sobre o clima e sobre o bioma, beleza? Então, algo interessante também a cair. E na questão do município, ele fez um apanhado geral aí para ver quem estudou muita coisa sobre o município. Tinha fatos históricos sobre o município, né? De qual era o município anterior, uma coisa assim, de onde ele se desprendeu, vamos dizer assim, né? O número de habitantes, essa população aqui é o número de habitantes, estava na questão também, então seria interessante aqui para a redenção pesquisar isso aí, tá? Eu vou lembrando, na nossa prova vai ter tudo, na nossa prova não, no nosso simulado durante a live vai ter tudo isso aí, tá? Então, quem quiser participar, já dê uma pesquisada antes, para na hora lá a gente só ir respondendo e ir conferindo as respostas de acordo com vocês, tá? Formação, como se deu a formação dessa região, tá? O que trouxe migrantes aqui para a Redenção? Qual foi a atividade econômica que trouxe as pessoas para cá, de onde vieram essas pessoas, né? E as pessoas que já moravam aqui, o que foi feito com elas? Teve resistência? Não teve? Então, é interessante isso aqui também, essa formação é um pouco aqui também dentro do contexto histórico, tá? E a faixa etária das pessoas que moram nessa região. Tem mais ou menos quantos anos? Igual eu falei para você, isso aqui, cada um era uma alternativa. Tá? Eram 5 alternativas e teve uma outra, se não me engano, tinha 2 alternativas aqui sobre a história do município. Então, uma falava dos indígenas, né, que também é um tema interessante, visto que aqui em Redenção tem muitos indígenas, né, então, e, como eu falei,
a região pertencente, eu coloquei aqui, né? Qual é a região pertencente, por exemplo, eu vi no, num gráfico lá, aqui pertence a qual região? Pertence à região Sul-Pará. Ah, só tem essa nomenclatura, tem, sei o quê. Tem fato interessante que aconteceu aqui também em 2000 e, se não me engano, 2009. Se estiver errado, eu vou corrigir durante a edição. Mas teve o plebiscito, né? Não sei se plebiscito, que foi a consulta popular para dividir ou não o Estado. O Estado ia se chamar, ia ter lá o Pará, se não me engano era Grão-Pará, não lembro, aí ia ter o Tapajós. Vou colocar algo relacionado a isso aí também no nosso simulado. E tem a nossa região aqui, Sul-Pará, que seria a região Carajás, né? Ou seja, iriam dividir o Pará em três estados. E aí foi uma, infelizmente, na minha opinião, foi uma derrota aqui, né, para o sim. Teve bem poucas pessoas que disseram sim, o não ganhou com uma porcentagem muito grande, se não me engano, de aproximadamente 90%. Não vou colocar isso aí, mas vou pesquisar e vou colocar no nosso simulado também, que a gente vai fazer durante a live, beleza? Então, eu acho questões interessantes para se pesquisar, né, para estudar aí conhecimentos gerais sobre o Pará e sobre redenção. E a prova número 3, essa aqui eu estranhei ela um pouquinho. Ó, também teve clima, né, assim como teve nas demais, sobre essa aqui também sobre o Estado, né? Teve uma questão sobre o Estado, uma questão sobre o Estado, uma questão sobre o município, e agora, vocês viram aí no edital aqui do Pará, é sempre bom olhar o edital, quem for estudar para outros concursos também, mas vocês puderam perceber que aqui no edital de redenção tem atualidades, né? Esse edital aqui, essa prova me surpreendeu pra caramba. Essa prova, ela foi de Sobrado, Sobrado, na Paraíba. Sobrado, Paraíba. Se tiver alguém, inclusive, aí da região que tiver feito essa prova vendo esse vídeo, comenta aqui, por favor, porque eu acho que deu BO essa prova aqui, cara. Porque eu pesquisei o edital dela, na hora que eu vi isso aqui, como eu falei que o nosso edital ele tem atualidades, aí eu fui buscar o edital dessa prova. Deu um pouquinho de trabalho, mas eu encontrei ele. Essa prova ela foi aplicada em 2016. A início de 2016, o edital dela saiu em 2015. Saiu em 2015. E no edital não consta atualidades. Não tem atualidades. E aí aqui teve uma questão sobre o aborto, como é o aborto, como está a situação do aborto no Brasil, isso lá em 2016, né? Sobre os agrotóxicos, que envolve um pouquinho aqui também a questão lá agrária, né? O agro, os agrotóxicos. Como estava esse consumo, esse a utilização, na verdade, do agrotóxico no Brasil. Uma questão sobre feminicídio, né? O número de homicídio praticado contra as mulheres, também em atualidade. E uma questão sobre energias renováveis. São temas de 2015, como eu falei, a prova foi aplicada em 2016, mas que, se a gente for olhar para hoje, ainda são temas bastante atual. Isso aqui voltou à tona agora, né? Isso aqui nunca saiu do foco, agora menos, eu acho, um pouquinho que aquela época, não sei. Isso aqui também nunca saiu de foco, feminicídio. E esse aqui está em alta de novo, né? Energias renováveis, todo mundo colocando aí a placa solar, por exemplo. Então, eu acho temas muito interessantes para atualidades. Como eu disse, o que me chamou a atenção, muita atenção, foi que no edital não tinha. Aí eu ainda estranhei, falei, cara, mas não tem condição, isso aqui deve ser outra prova, não tem. Aí peguei a prova, pesquisei questões da prova, encontrei a prova de novo, olhei, não, é a mesma prova, é do edital de 2015, que não tinha atualidades lá no edital, tá? Inclusive está aqui, ó, eu coloquei o edital aqui só para vocês verem que eu estranhei o fato, mas eu considero temas ótimos para estudar em atualidades. E outra coisa, como essa banca, como vocês já perceberam,
né? Ela repete muita coisa, eu não duvido nadinha de repetir esses temas aqui na atualidade. Eu estou falando dessa muita coisa pelos editais, tá? O edital de todos os concursos que eu vi de 2012 para cá, didática é exatamente a mesma coisa de um concurso para o outro, conhecimentos específicos é exatamente a mesma coisa de um concurso para o outro. Essa aqui, o edital, é um pouquinho, essa parte de conhecimentos gerais é um pouquinho diferente do daqui, né? Como eu falei, ó, aqui Sobrado, lá da Paraíba. Mas as outras coisas, didática, por exemplo, não muda nada, é uma palavrinha ou outra, né? Então, como eu disse, isso me força mais ainda a dizer que isso aqui são temas muito bons para estudar atualidades. Ah, mas não vai cair todo. Beleza, mas cai um desses aí, tu matou uma questão, né? Uma questão a mais. Certo? Então, eu deixei aqui ó, a parte do edital para vocês verificarem que realmente não tinha atualidade aqui, ó. Aspectos econômicos, geógrafos, né, históricos e culturais do município de Sobrado. E qual foi a questão sobre o município? A localização dele no mapa. Tinha um mapa aqui, vamos supor aqui que a gente tem um mapa do Pará, exatamente como é o mapa do Pará, né? Perfeito, essa modéstia à parte. Aí tinha aqui uma divisãozinha aqui. Ah, aqui tinha uma outra divisão B, aqui tinha outra divisão C, aqui tinha outra divisão D e aqui uma divisão E. Aí perguntava qual exatamente a mesorregião, de novo falou em mesorregião, tá? Qual exatamente a mesorregião que se encontra o município de Sobrado? Aí a gente ia lá e marcava o município. Beleza? Esse caso aqui seria, para o mapa do Pará, seria C, né? O meu mapa ficou perfeito, não tem nem dúvidas em relação a isso aí. Beleza? Ou B, não sei. Tem dúvida, sim. Tranquilo, então? É isso aí. O que eu acho que não vale a pena a gente estudar, eu não coloquei isso aqui, mas eu vou escrever isso aqui, tá? O que eu percebi, que eu vejo que muita gente estuda. Pô, aí o cara que vai elaborar a prova está assistindo isso aqui e vai fazer uma questão só para me sacanear, né? Mas quem quiser estudar, fique à vontade. Eu não estudaria. Eu não estudaria, por exemplo, nome de políticos, colocar assim, nome de políticos. Ah, qual foi o primeiro prefeito? Eu acho que essa é válida. Mas qual é o prefeito atual? Essa não é válida, principalmente porque a gente está em época de campanha, né? De campanha não, mas já chegando aí nas eleições municipais. Então, do primeiro, como eu falei, beleza, pode ser que sim, mas atuais não adianta estudar, não vai cair nada disso aqui. É, a área, né? Qual a área do município de Redenção? Claro, isso aqui dados em quilômetros quadrados, eu não acho interessante também essas coisas que envolvem números, assim, números muito precisos, cara, não, só se o cara for muito sacana mesmo para fazer uma questão desse tipo, tá? De tu ter que lembrar lá que, um exemplo, é 3.428,52 quilômetros quadrados. Sacanagem isso aí, cara. O cara não vai colocar uma questão assim para tu ficar quebrando cabeça de tudo. O que seria interessante? Surgimento, né? Quando surgiu, idade da cidade seria interessante. Então, outras coisas aí que a gente vai analisar e que eu vou colocar lá no simulado. Eu deixei aqui, eu já falei sobre isso aqui para vocês, mas principalmente os pedagogos, né, e quem quiser saber mais um pouquinho aí sobre o município. Não sou especialista no município, como eu já disse em outros vídeos também, não nasci aqui, né? Não sou redencense, mas vou fazer essa pesquisa aí com o que eu acho que pode cair, né? O que pode ser cobrado aí por esse edital, beleza? Então, já peço que ative lá os sininhos, né, para quando eu agendar a live, vocês já vão ficar, já vai ser notificado para vocês qual vai ser o dia da live, qual o horário, tudo certinho. Qualquer coisa pode me chamar no meu Instagram lá que eu vou estar respondendo todo mundo. Eu tenho dois Instagrams, tenho um Instagram que é a mesma logo aqui do canal, tá? O Baricentro, e tenho o meu Instagram pessoal que é Márcio.s17. Quem quiser chamar lá pode, opa, não tem acento não. Pode chamar lá que eu vou responder todo mundo, beleza? Ou deixa lá nos comentários também, comentem lá no vídeo. Ficou com dúvida em alguma coisa? Tem mais algo que eu possa ajudar?
Então, comenta lá que eu vou estar respondendo vocês. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foco, estudem muito, que vai dar certo. Beleza? Valeu!